Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal do professor Anatólio Arce. Estamos dando seguimento, continuidade à nossa série de resoluções de provas da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, SPSEX, do ano de 1996. Eu resolvi recuar porque as provas de 96, 97 e 98, que eu vou postar na sequência, essa é de 96, elas são provas muito densas, muito boas, com questões muito interessantes e que estão num nível de dificuldade maior do que as provas dos últimos 10 anos. Então, estudando por meio dessas questões, você vai ter base teórica mais que suficiente para fazer as provas mais recentes, tendo em vista que, ao longo dos anos, eles estão diminuindo a quantidade de questões de história e de geografia. E a questão 1, ela vai trazer uma referência à colonização inglesa na América. A despeito de o monopólio ter existido nas colônias inglesas, desde o início da colonização, as relações de dependência deterioraram-se com o passar dos anos, chegando as colônias a gozar de relativa liberdade comercial. Desse modo, quando, no século XVIII, o parlamento inglês tentou reativar as práticas mercantilistas, promulgando a Lei do Açúcar, de 1764, e a Lei do Selo, de 1765, entre outras, os colonos reagiram. A razão alegada pelos colonos para se oporem a essas leis foram: vamos lá na alternativa A, direito natural dos indivíduos à vida, à propriedade e à busca da felicidade. Essa alternativa ela está equivocada, por quê? Porque esse direito natural ele já era como se fosse um consenso na sociedade inglesa, tanto na colônia quanto na metrópole naquele período histórico. Então, não seria uma justificativa viável e nem uma justificativa concreta economicamente para que os colonos se opusessem à lei do açúcar e à lei do selo. Alternativa B, princípio inalienável de os súditos ingleses recusarem-se a obedecer leis injustas, tinha uma leitura teórica, sobretudo do John Locke, uma leitura lockeana, que colocava esse princípio inalienável, mas também não foi usado para questionar a lei do açúcar e nem a lei do selo. Prejuízo financeiro resultante do impedimento do comércio com as Antilhas, o pacto colonial que existia, e era frouxo se for comparar com o pacto colonial existente nas colônias espanholas e portuguesas na América, isso não fez com que os Estados Unidos, a Inglaterra, ela impedisse a colônia de exportar. Ela queria maior participação naquilo que os americanos lucravam com esse comércio. Aí, o que eles fizeram naquele momento histórico? Instituíram impostos para os colonos, para que eles pudessem pagar mais impostos, para que eles ficassem com menos dinheiro das suas vendas de açúcar e de outros produtos para as Antilhas. O que aconteceu? É o que traz a alternativa D. O fato de não estarem representados na Assembleia que votou os impostos. Qual era a justificativa dos colonos? Nós não somos representados na Assembleia, no parlamento inglês, ou Assembleia, então nós não vamos reconhecer essas leis do açúcar e nem a lei do selo, porque não foi discutida conosco. Foi algo imposto. Então, eles se opuseram à lei e justificaram no fato de não estar sendo representados no parlamento. Ou seja, é a letra D que é a correta, a letra D de dado. E aí ela está errada porque é o fato de ela servir para o pagamento das tropas inglesas que lutaram contra a França na Guerra dos 30 Anos. Pode confundir, sim, o candidato, porque realmente a França saiu na guerra, a Inglaterra saiu da Guerra dos 30 Anos com a França, com o seu precisando de dinheiro, obviamente. E da onde que ela ia tirar? Ela ia tirar dos impostos de seus súditos. E se os seus súditos que estavam na América estavam ganhando dinheiro, isso daí foi uma justificativa. Mas ele está falando da lei do açúcar e da lei do selo, que os colonos se opuseram a elas porque eles reivindicavam ser representados no parlamento e não é.
Portanto, é a letra D. Questão 2. A questão 2 ela não é difícil. Basta você ter uma noção, uma consciência de como estava qual era a situação do concerto europeu naquela época. Situação política, da correlação de forças de poder na Europa naquele momento. Os países que auxiliaram a independência dos Estados Unidos da América foram: letra A, Holanda e México; B, França e Portugal; C, Espanha e França; D, México e Canadá; E, Itália e Holanda. Vamos lá. Nesse período histórico, não existia o México em si enquanto Estado nacional. O México vai conseguir sua independência lá em 1810, com o Grito de Dolores e etc., todo aquele processo que desencadeou. E a Holanda também não. Antes de prosseguir, eu queria ensinar um macete para resolver essa questão. Você tem que entender uma coisa: os Estados Unidos estavam lutando contra a metrópole que era a Inglaterra. Quais eram os inimigos da Inglaterra no concerto europeu naquele momento histórico? Era a Espanha e a França. Portanto, a C que é a alternativa correta. Quando se pensa, se você for ver na questão ali do Hadley Bull, da sociedade anárquica, que é o grande herdeiro do Thomas Hobbes, se você for ver na análise política, você vê que ali a Europa vivia em constante guerra, guerras intermitentes. Não tanto quanto antes de 1648, de instituir a balança de poder e a paz de Westfália, mas se tinha uma situação de beligerância muito grande. E a França, que tinha sido acabada ali de sair da Guerra dos 30 Anos, de certa forma até derrotada pela Inglaterra, ela viu como uma forma de se vingar da Inglaterra e de fazer frente àquele país que se insurgia, que se inseria como uma potência no concerto mundial, era apoiar a independência dos Estados Unidos, que era uma das principais colônias da Inglaterra naquele momento. Então ela apoiou. E a Espanha também apoiou, porque a Espanha também estava em guerra, estava em desacordo com a Inglaterra naquele momento histórico. Inclusive, tem até um personagem que foi essencial nos processos de independência na América, que é o Francisco de Miranda. O Francisco de Miranda, inclusive, ele foi perseguido pelos espanhóis porque acusaram ele de mostrar a localização de uma fortaleza espanhola a um oficial inglês. Ou seja, naquele período, a Inglaterra era vista como uma inimiga da Espanha. Então, os dois países que incentivaram a independência dos Estados Unidos, que apoiaram a guerra de independência dos Estados Unidos, foi a França e a Espanha. A França, muito mais, inclusive, enviando armas e enviando tecnologia militar. O México e o Canadá não existiam, a Itália não existia, e a Holanda, nesse cenário, a Holanda pode ser considerada como mais um país neutro nessa contenda do que basicamente um país que se envolveu naquele conflito. A Holanda já não era a potência do século XVII que ela era na questão da exploração do açúcar. Então, a resposta correta é a C, Espanha e França. Partindo para a questão 3, que também é sobre os Estados Unidos, mas como gostam de falar sobre o processo de independência dos Estados Unidos, tem que saber, senão não vai conseguir acertar as questões nessa prova. O imenso território que se estende a sudoeste dos Estados Unidos da América, abrangendo os estados da Califórnia, Nevada, Utah, Novo México, Arizona, Colorado e Texas, foi conquistado ao México mediante a guerra que em 1848 estava terminada. O principal motivo da eclosão da guerra foi a questão não está perguntando das consequências da guerra, que foi a perda do território, que o México perdeu uma boa parte do seu território que corresponde hoje aos atuais estados citados acima. Ele está perguntando o motivo da eclosão. Por isso que a alternativa A, que é a descoberta de ouro em várias regiões acima citadas, ela está incorreta. Porque na Califórnia, por exemplo, houve até uma corrida do ouro lá na Califórnia, mas esse não foi o motivo principal para a eclosão da guerra e a invasão dos Estados Unidos pelo México, ou seja, a invasão do México pelos Estados Unidos. O principal motivo foi a anexação do estado do Texas pelos Estados Unidos. O estado do Texas
era um estado beligerante, que ele se separa do México, pertencia ao México, aquele território não era bem definido, mas pertencia ao México, aquele território, e tinha muita colonização inglesa ali, ocupação norte-americana, e o Texas se declara sua independência, posteriormente ele é anexado à União. Havia toda uma discussão, que eu não vou entrar aqui, porque o Texas era um estado escravista, e a União via com certa ressalva você anexar mais um estado escravista, isso poderia acabar trazendo mais instabilidade ao recém-construído país, tanto é que 20 anos depois, ou menos do que 20 anos depois, eles entram, né, aproximadamente 12 anos depois do fim da guerra contra o México, os Estados Unidos entram em guerra civil, essa é uma outra discussão, mas o México passou a ver também a existência do estado do Texas como uma espécie de cordão sanitário contra a potência do norte. Com a anexação do Texas à União, com a entrada do Texas à União, as coisas esquentam e a guerra ela eclode. E termina em 1848, quando as tropas norte-americanas elas entram na cidade do México e o México acaba se rendendo aos Estados Unidos. Portanto, a alternativa correta é a B, você precisa conhecer o processo e você precisa ficar atento para ganhar essa questão ao motivo da eclosão e não a questão da consequência, certo? A resposta correta é a letra B, anexação do estado do Texas pelos Estados Unidos. Vamos à quarta questão da prova de 1996 da SpaceX. Foi a Artilharia do Sul que, ao abrir fogo sobre uma fortaleza federal, deu início a uma das mais sangrentas guerras civis que, por 4 longos anos, assolou os Estados Unidos da América. Embora a questão dos escravos tenha aflorado como a principal causa da Guerra de Secessão, outros fatores econômicos também contribuíram para a deflagração desta, pois, enquanto o Norte, antes de eu ler as alternativas, a Guerra de Secessão foi uma guerra civil que durou de 1861 a 1865. O principal motivo, que é aquele consagrado na historiografia sobre o assunto, era de que havia uma divisão muito grande nos Estados Unidos naquele período histórico no tocante ao assunto escravidão, entre os estados que proibiam a escravidão, escravos que permitiam a escravidão, escravos, estados indiferentes a isso, ou seja, era algo que dividia a sociedade americana, e foi o principal motivo para a Guerra de Secessão, para o início da Guerra Civil norte-americana, e que os estados do sul entraram em estado de secessão. Por isso que é o nome Guerra de Secessão. Mas também, eu disse em outros vídeos e repito, os acontecimentos históricos, as guerras, as grandes revoluções, as mudanças, elas não ocorrem somente por fatores políticos. Tem fatores econômicos envolvidos também, e muito fator econômico envolvido. Não há praticamente nenhum evento histórico aqui na história da nossa humanidade que não tenha motivo econômico por trás. Talvez esse motivo econômico não seja o principal da eclosão do evento ou da viabilidade do acontecimento, mas existia. E também tinha a questão econômica. Enquanto o norte se interessava pela construção de canais ligando os grandes lagos aos seus portos, o sul queria construir estradas de ferro. Essa alternativa está incorreta, não está correta, porque o norte e o sul queriam construir estradas de ferro. Pode-se dizer que a estrada de ferro era muito mais uma questão do sul do que do norte do que do sul. Mas a estrada de ferro era algo muito comum naquele período histórico. Desejava tarifas protecionistas para a indústria e o sul defendia o livre comércio com a Inglaterra. Se você for analisar a questão de como estava estruturada a economia americana naquele período, você tinha o norte, que buscava a indústria, e o sul, que, a grosso modo, buscava a questão da venda de produtos agrícolas para os países europeus, que seria maiormente a ex-colônia Inglaterra, que era a principal compradora, o país que tinha mais dinheiro naquele momento.
E o Sul queria proteger suas indústrias, ou seja, acordos comerciais que poderiam ser feitos no Sul, do Sul com a Inglaterra, no seguinte sentido: nós fornecemos matérias-primas e produtos para vocês, agrícolas, e vocês nos fornecem, em contrapartida, produtos manufaturados. A Inglaterra, nesse momento, ela fazia acordos para comprar produtos agrícolas, e, em troca, ela exigia a abertura do mercado para os seus produtos manufaturados. E isso o Norte via como algo ruim, porque era difícil competir com o produto inglês. A indústria norte-americana ainda estava na sua fase inicial. Não tinha todas as possibilidades da Inglaterra, que foi a pioneira no processo de revolução industrial. A Inglaterra estava 100 anos na frente dos Estados Unidos na corrida industrial. Então, eles precisavam colocar taxas protecionistas. E isso gerou um antagonismo econômico entre os objetivos do Norte e os objetivos do Sul. Portanto, essa questão, a alternativa B, ela é a correta. E as outras, elas estão incorretas. Eu vou ler a questão alternativa C. Ocupava o Kansas com a pecuária e o Sul ampliava o seu domínio nas minas de ouro da Califórnia. Essa está incorreta. Procurava se aprimorar, o Norte procurava se aprimorar das matérias-primas do Sul para suas indústrias, e o Sul buscava livrar-se da sua exploração. Não havia propriamente uma exploração. A exploração quem fazia era o Sul, dos escravos, da mão de obra escrava, mormente escrava. Tentava manter o monopólio comercial herdado da Inglaterra. A Inglaterra era anti-monopólio comercial nesse período histórico, e o Sul defendia a liberdade de comercializar com todos os povos, também não era algo que estava presente na época. Portanto, a letra B é a que mais tem a ver com o contexto histórico. Desejava tarifas protecionistas para a indústria, o Norte, né? E o Sul defendia o livre comércio com a Inglaterra. Questão 5. A questão 5 vai trazer de um dos livros mais conhecidos da história da humanidade, mais lidos e, no meu ponto de vista, um dos pensadores mais brilhantes que a humanidade já teve. Sem entrar no mérito se era ético ou não o que ele falava. Questão 5. O Príncipe, uma das mais famosas obras literárias do Renascimento, foi em grande parte resultado das observações feitas pelo autor Nicolau Maquiavel em diversos países da Europa. Em sua obra, Maquiavel defende o absolutismo como forma de consolidar e fortalecer o Estado. Dentre seus argumentos para a defesa do absolutismo, destaca-se o. Eu vou fazer diferente nessa questão, eu vou começar pela alternativa aí. O fato de o sistema não depender necessariamente de um governante muito capaz e inteligente. Quem leu O Príncipe do Maquiavel, ou leu algum resumo, comentário sobre O Príncipe do Maquiavel, tem que conhecer a forma como o Maquiavel construiu seu pensamento minimamente para resolver essa questão. Quem leu, quem conhece, sabe que o Maquiavel dizia que o governante tem que ser capaz e inteligente, senão ele não mantém o controle do Estado. Inteligência é condição sine qua non para o príncipe triunfar, para ele manter o controle do Estado. Boas leis e boas armas ajudam, mas boas leis e boas armas para um príncipe inteligente. A D diz o seguinte: o princípio da contínua evolução das instituições do Estado para que elas fossem adaptadas às situações novas surgidas com o progresso. Também não tem relação com os conselhos que o Maquiavel dava. Não é assim que se controla o Estado. Se controla o Estado por meio de boas leis e boas armas. E um príncipe inteligente, obviamente, um burro não mantém o controle do Estado. É isso que você vai encontrar na obra de Maquiavel. Necessidade de um governante cercar-se de conselheiros eficientes, leais e dedicados ao trabalho do Estado, os quais ele dividiria o poder. Se essa alternativa ela terminasse aqui, ela poderia ser uma alternativa correta em certo sentido. Mas com os quais ele dividiria o poder, você vai ver que o Príncipe do Maquiavel ele é uma obra calcada no absolutismo, certo? O absolutismo é a ideia de poder único. Inclusive tem aquela frase de que a coroa não pode ser colocada em duas cabeças. Não tem como você pôr uma coroa em duas cabeças. A coroa, ela veste apenas uma cabeça. Ela é colocada apenas em uma cabeça. A ideia de que os poderes da monarquia seriam limitados apenas
pelos princípios religiosos, pois o bem do Estado deveria preterir todos os outros interesses. Está equivocado também. Você está falando de o monarca limitar o poder do monarca, isso não é o que prega o absolutismo. O absolutismo coloca que o príncipe ele é absoluto, o próprio nome já diz. Reconhecimento de que na política a necessidade sobrepuja a ética e o bem-estar do Estado justifica qualquer tipo de ação. Essa é a alternativa correta. Você tem aquela frase do Maquiavel de que os fins justificam os meios, ou seja, você tem que usar de todos os recursos que tiver ao seu alcance para manter o controle do Estado, não necessariamente sendo ético, não necessariamente tendo a questão da moral. Tanto é que a obra do Maquiavel foi censurada porque atentava, segundo preceitos da época, contra a moral cristã. Portanto, a resposta correta da alternativa 5 é a A, reconhecimento de que na política a necessidade sobrepuja a ética e o bem-estar do Estado justifica qualquer tipo de ação. Vamos à questão 6. A questão 6 vai falar sobre Portugal e a expansão marítima portuguesa. Portugal foi o primeiro país europeu a iniciar a expansão ultramarina. Este fato ocorreu pela convergência de diversos fatores que favoreceram o reino português. Entre eles podemos citar as. Você tem que entender uma coisa: a expansão marítima comercial e o pioneirismo português foi justificado e analisado também por diversos fatores. Então você tem que ver se esses fatores estão juntos. Eles estão juntos na mesma questão e não tem nada na alternativa que vai invalidar. Por exemplo, pesquisa e estudos na Escola de Sagres e o fim da União Ibérica, o qual permitiu a Portugal realizar seu projeto de navegação. Se caso não tivesse aqui o fim da União Ibérica, provavelmente essa questão estaria correta, mas a União Ibérica ela é posterior. A União Ibérica foi um período histórico em que as coroas de Portugal e Espanha tiveram sobre um único monarca, que foi entre 1580 e 1540. 1580, quando o Dom Sebastião ele desaparece na guerra irresponsavelmente, deixando Portugal um vazio de poder, ele não tinha herdeiro, o herdeiro mais próximo era Filipe II da Espanha, o rei da Espanha. Inclusive, a Espanha toma o trono de Portugal, faz a União Ibérica. Em 1640, cerca de 60 anos depois, a situação muda, né? Tem uma guerra de secessão. Os nobres portugueses apoiam a família, a casa de Bragança, que acaba se proclamando rei, sendo reconhecido pelas demais monarquias europeias. Não vou entrar no detalhe da União Ibérica, mas essa questão só foi resolvida mesmo em 1654, ou seja, foram longos anos de União Ibérica, mas nesse período, Portugal já tinha sim surgido no mar e já tinha até perdido seu protagonismo marítimo nesse período. Então, essa questão está equivocada. Viagens realizadas por Dom Henrique, o navegador, as quais, junto à evolução da cartografia para a navegação, permitiram conhecimentos suficientes para a exploração marítima. O infante Dom Henrique, ele incentivou bastante, ele era conhecido como navegador, ele incentivou bastante a criação da Escola de Sagres, os assuntos náuticos, mas ele não era um navegador. Ele, como navegador, não realizou viagens, tanto é que ele era um infante Dom Henrique. Portanto, essa alternativa ela está errada também. Centralização do poder, grande vantagem comercial, devido ao excesso de metais preciosos em Portugal, o que permitiu grandes lucros nas trocas de especiarias. Portugal se inseriu no mar justamente em busca de metais preciosos. Se tivesse metais preciosos em Portugal, para que eles iriam investir na navegação marítima e na tomada dos mares para chegar em outras terras que tivessem metais preciosos? Eles não precisariam. Portanto, essa alternativa ela está equivocada. Situação de paz e ordem interna, além das vantagens comerciais alcançadas com as várias vitórias na Guerra dos 30 Anos. Essa guerra aqui, até onde eu sei, Portugal não participou
da Guerra dos 30 Anos no século XVIII. Foi a Inglaterra e França. Privilegiada posição geográfica, centralização do poder e aperfeiçoamento náutico. Essa que é a questão correta, porque ela não tem nada que a invalide. A diferença, diferente da B e da A, em que tem pontos que estão corretos, mas tem frases aqui, períodos aqui, conteúdos aqui que invalidam a questão. Portanto, a questão, a alternativa correta da questão 6 é a letra E. Seguimos para a questão 7, que é a questão da contra-reforma e reforma protestante. É uma questão difícil. Essa questão também ela segue parecida com a questão anterior, que ela tem algumas alternativas que estão meio certas e que tem informações ali que invalidam a alternativa. E isso torna a questão muito mais difícil, isso torna a questão muito mais problemática. Essa questão vai dizer o seguinte, questão 7, visando a combater o processo da reforma protestante, a Igreja Católica promove a contra-reforma, iniciada no Concílio de Trento, de 1545 a 1563, portanto, durou 8 anos, que definiu regras para a Igreja, entre as quais podemos citar o ou a. Veja bem, ele não está pedindo das consequências da contra-reforma. Ele está pedindo que a Igreja, o que medida ela tomou para combater a reforma protestante? E quais foram essas regras? É isso que ele está pedindo. Por isso que, se o candidato ele não entender o que a questão está pedindo, ele vai se confundir. Sobretudo com a alternativa E. Mas vamos analisar uma por uma. Difusão do cristianismo para reverter o predomínio da incredulidade e do ceticismo na população, cuja palavra de ordem era Los von Hum. Os protestantes, eles eram cristãos. Eles não romperam com o cristianismo. Eles romperam com o catolicismo. Então, para que você vai definir regras para difundir o cristianismo? Não faz sentido. Essa questão ela está errada. B. Convivência pacífica com os protestantes, com as orientações do concílio em concordância com vários pontos de teses protestantes. Se a igreja, olha como essa questão, essa alternativa está equivocada. Raciocínio comigo, candidatos. Se a igreja visava combater o processo da reforma protestante, por que ela ia buscar convivência pacífica com eles? Então, ela está equivocada. Alternativa C, consolidação da unidade da Igreja Católica, reafirmação da antiga fé e reforma da cristandade, procurando, de maneira mais repressiva do que renovadora, enfrentar os desafios de uma Europa reestruturada. Essa questão está correta, perfeita. Essa que é a alternativa correta. Veja bem, o que a Igreja Católica fez para combater a reforma protestante, senão ela iria perder o seu domínio na Europa. Como de fato perdeu o monopólio, mas não o domínio naquele momento histórico. Consolidou a unidade da igreja, reafirmou a antiga fé. Qual era a antiga fé? A fé católica. A nova fé era errada, que era a fé protestante que veio depois. E reforma da cristandade, procurando de maneira mais repressiva do que renovadora. Na contra-reforma, a igreja apostou muito mais na repressão do que na renovação das suas próprias atitudes. E reativou alguns princípios, como o Tribunal da Santa Inquisição. Por exemplo, instituiu o Index, ou seja, foi muito mais repressivo do que renovadora para enfrentar os desafios da Europa reestruturada. A letra C é a alternativa correta. Eu vou ler as outras duas e vou demonstrar para vocês por que elas estão incorretas. Por exemplo, restabelecimento na América da unidade religiosa ao confirmar a supremacia do Papa como pastor universal para todas as igrejas. Como que você vai restabelecer na América a unidade religiosa se nesse momento histórico a difusão do cristianismo na América não era política de Estado? Por quê? Porque a colonização da América nesse momento, até esse momento, até a Contra-Reforma, ela tinha um objetivo mais econômico. A questão religiosa não era tão forte. É óbvio
que o conquistador que ele vinha para cá, ele queria impor ao indígena a sua religião, porque chocava a religião do indígena, chocava o uso e o costume do indígena. Então, o conquistador ele vinha explorar, mas ele queria também impor os seus usos e costumes, dentre eles a religião. Entretanto, após o Concílio de Trento, e sobretudo com a criação da Companhia de Jesus, esse objetivo também passa a ganhar uma forte conotação religiosa. Só que ela tá equivocada aqui, porque restabelecimento da América de uma unidade religiosa, se ela colocasse a conquista da América por meio de uma unidade religiosa, aí tudo bem. Mas restabelecimento da América não faz sentido. E criação da Companhia de Jesus, verdadeira milícia a serviço do Papa, para difundir a fé cristã na Europa e no Novo Mundo. Essa alternativa aí, ela confunde muita gente. Por quê? Porque a criação da Companhia de Jesus foi produto da Contra-Reforma, né, e tinha como objetivo de ser uma milícia a serviço do Papa, não uma milícia bélica, mas uma milícia religiosa, de cristianização de povos que não eram cristãos, povos que existiam aqui na América. Tanto é que dos votos que o sacerdote faz, o sacerdote que pertence à Companhia de Jesus, ele faz um quinto voto de obediência ao Papa. Ou seja, a Companhia de Jesus ela é muito ligada ao papado. Ela obedece ao papado. O jesuíta ele faz um voto de obediência ao papado, conforme eu falei. Mas ele está pedindo da questão da Contra-Reforma na Europa. É aqui que ele está pedindo. Visando combater o processo de reforma protestante, a Igreja Católica promove a Contra-Reforma, iniciada aqui, que definiu regras para a Igreja, definiu essas regras. A Companhia de Jesus não era uma regra, ela foi uma companhia criada. A regra está aqui, consolidação da unidade da Igreja, reafirmação da antiga fé e reforma da cristandade, procurando de maneira mais repressiva do que renovadora enfrentar os desafios de uma Europa restaurada. Portanto, na questão 7, a alternativa correta é a C. Vamos para a questão 8. A expansão industrial das grandes potências no século XIX provocou a procura de colônias na Ásia e África com o objetivo de... Quando você fala da expansão das potências europeias no século XIX, tá? Século XIX. E você coloca que essa expansão industrial das grandes potências, Inglaterra e França, maiormente, no caso da Europa, o que eles procuravam nas colônias da África e da Ásia? Utilizar a mão de obra das mesmas, não confunda com a questão da escravidão, tá? Porque a exploração que as potências industriais fizeram foi alijada na questão da escravidão. Então, eles não buscavam, na África e na Ásia, utilizar a mão de obra. Pelo contrário, as potências industriais do século XIX combateram a escravidão. Buscar mercados consumidores de matérias-primas e fornecedores de manufaturados, isso daí não tem sentido. Por exemplo, se a indústria ela estava sendo construída pelas grandes potências, por que ela ia buscar manufaturados da África e da Ásia? Ela enviava manufaturados. Então, não faz sentido. Investir no setor tecnológico para aprimoramento dos recursos humanos locais também não é certo. Como você vai investir em recursos tecnológicos? Conquistar mercado de consumo e fornecimento de matérias-primas, essa aqui é a questão correta. Desacelerar o crescimento demográfico delas? Não. Por que a questão dela está correta? A questão D, ela está correta porque se a expansão industrial ela buscava o fim da escravidão, ela era incompatível com o regime escravocrata, para ela se inserir, ela precisava o quê? Fomentar uma nova divisão do trabalho no âmbito internacional, em que esses países periféricos da Ásia e da África
eles não seriam mais explorados no sentido escravocrata, mas sim eles seriam consumidores dos produtos dessas potências. E, por outro lado, eles seriam fornecedores de matéria-prima. Ou seja, eles forneciam as matérias-primas para as potências transformavam em produtos industrializados e devolvia para eles. E eles compravam de novo como um mercado consumidor. Ou seja, esses países deixaram de ser países fornecedores de escravos para ser fornecedores de consumidores. Por isso que o escravo ele não era um consumidor, porque ele não gerava, ele não tinha salário. Então essas potências elas combateram a escravidão para tornar o escravo um trabalhador braçal que ganhe dinheiro e que possa consumir para consumir os produtos dessas potências industriais. Portanto, a letra D de dado é a correta. Vamos para a questão 9 agora. Questão 9, muito interessante, ela vai falar sobre a primeira revolução industrial ocorrida no século XVIII, teve por base alguns setores-chave, ficando conhecida como a Era do. Não tem segredo, a primeira revolução industrial ela tinha como motor tecnológico e ficou conhecido como a Era do Carvão e do Ferro. Era o que a matéria-prima, ou atividade econômica que promoveu a primeira revolução industrial foi o carvão e o ferro. A siderurgia e a ferrovia já fica para a segunda parte, depois entra a química do ferro, eletricidade, carvão, siderurgia, mas a primeira revolução industrial ela era calcada no ferro e no carvão e no ferro. Portanto, a letra A é a mais correta. Vamos na questão 10. O traço econômico mais marcante, aponte-se para essa palavra, ó, mais marcante da expansão marítima inglesa no século XIX foi o ou a. Criação das companhias de comércio e navegação, essa alternativa, por que ela está incorreta? Ela poderia até estar correta porque realmente a expansão marítima inglesa criava companhias de comércio e navegação que eram importantes na navegação, ou seja, no funcionamento de toda a estrutura comercial inglesa. Mas ela não era o traço mais marcante da expansão marítima inglesa. Era o liberalismo econômico em substituição ao monopólio. Liberalismo econômico casava, nesse momento histórico, com industrialização. E monopólio casava com mercantilismo. A expansão marítima inglesa é produto da sua revolução industrial, portanto, de um liberalismo econômico em substituição ao monopólio. Então, essa questão A, ela tá equivocada. Por isso, porque não é o traço mais marcante. A B está errada, porque você vai falar intensificação de escravos, sendo que nesse momento, intensificação do tráfico de escravos, sendo que nesse momento a Inglaterra já estava questionando a escravidão, estava querendo combater, fortalecimento da aristocracia fundiária, ela estava perdendo, a burguesia estava ganhando terreno na Inglaterra, acúmulo de ouro e prata e para o domínio do mercado interno. O grande mercado inglês era o mercado externo. Foi isso que puxou a expansão marítima inglesa, porque se fosse o mercado interno, não precisava fazer uma expansão marítima. Você tinha que fazer uma expansão de ferro caril, você tinha que fazer uma expansão de estrada de ferro, não uma expansão marítima. Portanto, a questão 10, a correta é liberalismo econômico em substituição ao monopólio. Vamos para a questão 11. Sobre o processo da independência espanhola, é correto afirmar que, para você resolver essa questão, você precisa ter conhecimento sobre o processo de independência da América Espanhola. Portanto, eu sugiro que, eu até recomendo que o candidato estude bem esse período histórico, estude bem como que se deu a questão do jogo político naquela época e as alianças, senão você pode acabar sendo levado, confundido por alguma alternativa parecida. A vai dizer, a ascensão de José Bonaparte ao trono da Espanha acelerou o processo, uma vez que os crioulos, apoiando José Bonaparte,
entraram em choque com os chapetones, que se mantiveram fiéis à junta central de Cádiz. Qual é o problema dessa alternativa? É que os crioulos não apoiaram José Bonaparte. Os crioulos não apoiaram José Bonaparte. Os franceses, inclusive uma delegação francesa que foi enviada aqui para a América logo depois que José Bonaparte toma o poder, ela foi hostilizada pelos próprios crioulos. Se você for ver a história, ela vai demonstrar, ou seja, não havia esse apoio dos crioulos ao invasor francês. Os crioulos se aproveitaram da situação, certo, para promover o processo de independência. Mas não havia um apoio ao invasor francês. O francês era visto como invasor pelos dois lados. O processo de independência foi conduzido pelos chapetones, descontentes com o desprestígio que suas funções tinham perante a coroa espanhola. O processo de independência foi conduzido pelos crioulos. Houve, sim, chapetones que aderiram à causa crioula, à causa daqui, mas não, foi conduzido pelos crioulos. Portanto, essa questão ela também está equivocada. A restauração de Fernando VII ao trono da Espanha diminuiu a intensidade do processo de emancipação da América Espanhola em virtude do abrandamento do pacto colonial. Fernando VII foi restaurado pela Santa Aliança logo após a derrota de Napoleão Bonaparte, mas já era um processo sem volta. Ele tenta, inclusive, restituir ele tenta restituir os recém-países independentes à situação de colônia. Ele, inclusive, chega a vir aqui para a América, não igual Dom João VI, mas ele chega a vir a Cuba. Ele percebe que pode ser enforcado, ele percebe que pode sofrer um problema muito sério e retorna à Espanha. Ou seja, a restauração de Fernando VII ela ocorreu em um momento em que o processo de independência, de emancipação política, no caso das colônias espanholas na América, já estava avançado. Portanto, não teve impacto. Ele tentou consertar algumas coisas ali e manter aquilo que tinha, de certa forma, ele até conseguiu, no caso de Cuba, por exemplo, só que a guerra já estava perdida. A D diz o seguinte: foi consequência da união entre crioulos e chapetones em torno do mesmo ideal de independência. Também está equivocado. Também está equivocado. Não havia uma união entre crioulos e chapetones no ideal da independência. Posso até dizer que alguns chapetones, alguns espanhóis peninsulares, isoladamente, apoiaram os crioulos da independência, mas não houve união entre esses dois setores. Portanto, a correta por eliminação é aí, que é a política protecionista praticada pela metrópole, impedindo o livre comércio das colônias e obstruindo o desenvolvimento econômico e social, aliada a um rígido sistema colonial, levou os crioulos a liderarem os movimentos de independência. Portanto, aí é a resposta correta, é a alternativa correta da questão 11. Partimos para a questão 12. Uma questão bem interessante também. Em 1814, após a derrota de Napoleão na Batalha de Leipzig, conhecida como Batalha das Nações, as potências vitoriosas realizaram na capital do Império Austríaco uma conferência internacional conhecida como Congresso de Viena. Essa conferência, momentaneamente interrompida durante o governo dos 100 dias, foi concluída em 1815, após a derrota de Napoleão em Waterloo, e representou uma reação às ideias liberais e nacionalistas difundida pela Revolução Francesa. Seu principal objetivo era essa questão. Ela não está pedindo para que você explique o governo dos 100 dias, que quando Napoleão ele é derrotado lá em Leipzig, depois ele volta, ele é preso, ele escapa da ilha de Córcega, aí ele volta e governa por 100 dias até ele ser derrotado de fato em Waterloo. Ela está pedindo o seguinte: qual foi o objetivo da Santa Aliança? É isso que a questão está pedindo. Impor à França derrotada uma república tutelada pelas monarquias absolutas europeias. Jamais a Santa Aliança ia impor um regime republicano a qualquer país. O que a Santa Aliança impôs à França foi a restauração monárquica.
Então você já tem que ter isso em mente para você ganhar a questão. Dividir a França entre os países absolutistas da Europa também estava fora de questão. A França, enquanto um império, enquanto um país, já estava consolidado. Não tinha como você dividir. Enfraquecer economicamente a Inglaterra, que havia consolidado a supremacia naval durante a guerra contra a França napoleônica, também não. A Inglaterra participou da Santa Aliança, não como uma protagonista, no sentido de que ela não. A Inglaterra não tinha uma monarquia absolutista naquela época. A França já era uma monarquia constitucional há mais de 100 anos, desde 1688, com a Revolução Gloriosa. Mas, por outro lado, a Santa Aliança não era contra a Inglaterra. Restabelecer a situação existente antes da Revolução Francesa, ou seja, restaurar o antigo regime. Não tem uma frase que define melhor a Santa Aliança do que essa, que é a letra D, que é a correta, diga-se de passagem. Restabelecer a situação existente antes da Revolução Francesa, ou seja, restaurar o antigo regime. A Santa Aliança tinha como objetivo recuperar tudo que os desdobramentos da Revolução Francesa em diante tinha alterado na Europa. É óbvio que ela não conseguiu em sua totalidade, porque o mundo já havia mudado bastante, já muita coisa havia sido alterada, mas ela tinha como objetivo restabelecer a situação antes da Revolução Francesa. Portanto, a D é a resposta correta, letra D de dado. E aí ela está incorreta porque fala de promover a unificação da Itália e da Alemanha, que ainda permaneciam divididas e submetidas à hegemonia austríaca. A unificação alemã só ocorreu em 1870, num contexto distinto, na Guerra Franco-Prussiana, é outro momento histórico, e a da Itália em 1860, ou seja, também depois, ocorreu mais tarde, por outros fatores que estavam ali naquele momento em evidência, fatores muito mais internos dessas nações do que propriamente externos. 13ª questão. Em 1820, explodem em vários países da Europa, está falando de Alemanha, Itália, Grécia, Portugal e Espanha, uma série de revoluções conduzidas pela burguesia contra as tentativas de restauração propostas pelo Congresso de Viena. Essas revoluções, violentamente reprimidas pelas tropas da Santa Aliança, exceção feita a Portugal e Grécia, são retomadas a partir de 1830, França, Bélgica, Polônia, Alemanha e Itália, e tem como fatores comuns o ou a. Nós estamos falando de 1830, não é basicamente de 1848. Mas 1848 começa em 1830. Então você precisa saber basicamente o que ocorreu na Europa nessas duas datas para você resolver a questão. E eu vou começar de baixo para cima também, porque ele fala assim, ó, Revolução ou os acontecimentos políticos de 1830. Pregação da descentralização do poder nos países atingidos por esses movimentos. Essa aqui ela está equivocada. Ideário iluminista dos déspotas esclarecidos. Não pode se considerar os déspotas esclarecidos como iluministas. Há uma corrente que coloca que eles eram mais receptivos ao iluminismo. Óbvio que eles eram mais receptivos a reformas porque eles reformavam para continuar o mesmo. Apoio dado pela Rússia à extinção da Santa Aliança. A Rússia foi uma das idealizadoras da Santa Aliança. Então a Rússia não iria apoiar um movimento que pudesse extinguir a Santa Aliança, porque não tinha ocorrido nenhuma mudança naquele momento na Rússia que levasse a Rússia a ficar contra a Santa Aliança. Manutenção dos princípios do absolutismo e da legitimidade apresentados por Talleyrand no Congresso de Viena. Os acontecimentos que se iniciam em 1830 e eles eclodem em 1848, eles tinham justamente o objetivo de questionar o absolutismo e a legitimidade divina. Então, essa alternativa B ela não faz sentido. Propagação do nacionalismo e do liberalismo somados à subprodução agrícola e o desemprego do proletariado.
Havia uma crise econômica nesse momento, não era um momento muito favorável economicamente na Europa, e aí sim surgiram movimentos que pregavam o nacionalismo e o liberalismo como uma forma de resposta à crise agrária e ao desemprego do proletariado. Portanto, a letra A é a correta. Mas repare bem que esse tipo de acontecimento ele vai agregar a Europa continental. Você tem que excluir a Inglaterra desses acontecimentos. A Inglaterra vivia um outro momento histórico, óbvio que ela não estava alheia completamente, seus interesses na Europa eram enormes, na Europa continental, mas foi um período em que nesses países houve a propagação do nacionalismo e do liberalismo somado à subprodução agrícola, ao desemprego do proletariado. Portanto, na questão 13, a resposta correta é A. Seguimos para a questão 14, que é praticamente uma sequência da questão 13, porque ele vai falar do final daqueles desdobramentos, certo? Que são as revoluções de 1848 na Confederação Germânica, pós a unificação. Vamos à última questão, que é a questão 15. A questão 15 é simples. Ela vai trazer um acontecimento extremamente importante e conhecido no contexto da Segunda Guerra Mundial. E vai dizer o seguinte: no contexto da Segunda Guerra Mundial, a Operação Overlord, conhecida como Dia D, de 6 de junho de 1844, correspondeu a... Em 6 de junho, gente, essa questão não tem segredo. Em 6 de junho de 1844, que é conhecido como Dia D, ele marca a invasão aliada ao norte da França para expulsar os alemães da França e pôr fim à República de Vichy, a França de Vichy, e instaurar a França livre, a República livre, comandada por Charles de Gaulle. Ou seja, o Dia D corresponde à invasão da Normandia, que fica no norte da França. As tropas aliadas chegam na França e liberam a França do domínio nazista. Portanto, não é a comemoração da vitória aliada, não é a vitória russa na Batalha de Kursk, não é a estreia da febre nos combates na Itália, não é a realização do desembarque americano na ilha de Okinawa. Portanto, a correta é a invasão aliada ao norte da França. Toda vez que você ouvir falar em Dia D, você está falando da invasão aliada ao norte da França. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Vamos seguir nos nossos estudos.